Boa tarde a todos. Estão ouvindo? Maravilha. Com enorme prazer participar na quinta edição do Rio Innovation Week e mediar esse painel. Temos um tema super interessante e diria aderente a todas as pessoas bancarizadas do país. O tema é Conectar para Inovar, quando utilities, bancos, startups redesenham o boleto. Comigo eu tenho Regiane Ribeiro, Prazer, líder de transformação digital da IBM. Está funcionando aqui? Prazer, boa tarde. Também Vinícius Santos, fundador e CEO da Conta Comigo Digital. Boa noite, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. E do meu lado esquerdo, Matheus Ferreira, Head de Produtos da Bankly, uma empresa do Banco BV. Boa tarde, pessoal. Prazerzaço estar com vocês aqui hoje. Bom, temos aqui um mercado tradicional de utilities e concessionárias, e acho que é importante, quando a gente fala de concessionárias, lembrar basicamente empresas de saneamento, água e energia, tendo como principal meio de cobrança o boleto. E quando a gente fala de boleto, vemos de maneira geral, uma grande frustração tanto para as empresas, para essas empresas de utility, como também para o consumidor final, para o cliente. E se eu te falar que já existem empresas transformando esse processo através da tecnologia, né? E diante disso, eu quero começar aqui o nosso painel, eu vou começar com a Regiane, e vamos falar um pouco sobre o desafio de modernizar esses meios de pagamento. Tá? Regiane, desculpa, a gente só dá conta do setor de utilities quando a gente tem problema. É uma conta que não chega, é uma falta de energia, é uma dificuldade no abastecimento de água. Como a tecnologia pode ajudar esse ecossistema a fazer uma entrega a entregar uma jornada mais suave? Gladson, acho que aqui muita gente aqui já deve ter passado, né, por algum momento que esqueceu de pagar a conta. Chegou em casa e, de repente, estou sem água, estou sem luz, estou sem gás e lembrou de pagar a conta. Então, acho que o pagamento ele é um caminho crítico ainda das utilities, tá? E como que a tecnologia vem para agregar, né? Ela vem para facilitar essa jornada para o consumidor final. Né? Hoje em dia a gente sabe o quanto, na verdade, olhando até para os dados, né, que a gente tem das utilities, mais de 60% do contact rate dos atendimentos, eles são, um maior motivador para pedir a segunda via. Então aí já diz um problema, né, que essa tecnologia vem para resolver. Como é que esse boleto chega no consumidor da ponta de forma mais assertiva? E ela traz isso, né, como benefício. Vou passar agora para o Vinícius. Vinícius, você como CEO da Conta Comigo Digital, como que vocês adentraram nesse mercado? Fala para a gente um pouco dos desafios que eventualmente vocês tiveram nesse processo de entrada e também um pouco da jornada de como estruturar essa solução proprietária. Legal. Acho que é bem fácil para o consumidor brasileiro entender essa dor, porque é algo que a gente trata no dia a dia. De vocês aqui, quantos pagam boletos? Levanta a mão, por favor. Legal. Imagino que vocês recebam ou em papel, ou por e-mail, ou tem que ir no site da empresa, não funciona. Quantos de vocês que pagam têm algum desses problemas? Quase a totalidade, né? Então é isso. Foi fácil cair nesse desafio porque a gente basicamente olhou para o consumidor brasileiro e viu o problema tanto de receber, que já é um problema absolutamente grande e subdimensionado pelos atores da indústria. Tem um segundo problema, que é um problema de organização. Então a gente viu uma dificuldade, dadas as dinâmicas do dia a dia, do consumidor brasileiro não conseguir se organizar de uma maneira eficiente. E você encontra várias fricções que a Regiane conseguiu começar a descrever no pagamento. Então a gente falou, olha, vamos olhar para isso aqui como um problema altamente escalável a nível Brasil e vamos tentar pensar numa solução. E aí tem alguns anos que a gente vem tanto conversando com esses atores, conversando com bancos, conversando com utilities,
conversando com empresas de tecnologia para tentar estruturar essa solução, que não é uma coisa fácil, né? São empresas grandes, são empresas com uma estrutura burocrática igualmente grande, você precisa navegar por dentro dela, e como startup, são empresas que até então não estavam tão acostumadas a lidar com esse tipo de empresa, que apesar de pequena, tem uma velocidade muito superior àquela grande estrutura burocrática. Então o desafio começou por aí, olha, eu tenho que, de uma certa maneira, ter uma missão pedagógica, tem que evangelizar, tem que ajudar a desanuviar o problema, posicionar o problema correto ali no centro, trazer esses atores executivos dessas duas grandes estruturas, utilities e bancos, para sugerir essa solução e, literalmente, assim, pegar na mão, co-criar, deixar todo mundo confortável para implementar a solução. Ainda assim, com todo esse processo, outros desafios apareceram, né? Então a gente vai tirando os primeiros desafios da frente, vão surgindo outros, mas esse é o nosso propósito de existir. A gente costuma brincar internamente que a gente não para enquanto a gente não acabar com esse problema subdimensionado para o consumidor brasileiro. Resultado final para vocês, população brasileira, é bem simples. Você vai abrir o seu banco e lá está o seu boleto. Essa é a grande diferença. Então aquela coisa de receber o papel, tá no e-mail, tem que ir no site da empresa, não está funcionando, não. Imagina você ter uma conta e não ter o Pix. Imagina você ter uma conta e o banco não te falando que você tem boleto a pagar. Então esse é o nosso objetivo. Excelente. Passando agora aqui para o Matheus. Matheus, o boleto ele foi criado, né, pelos bancos há algum tempo, e hoje o boleto ele é um dos principais meios de pagamento utilizado pelo brasileiro. Você poderia compartilhar um pouquinho o que a gente tem de desafios dentro do banco, de uma instituição financeira, de lidar com esse meio de pagamento? É um instrumento que, né, para empresas, é extremamente importante. Você faz todo o cash management em cima de um instrumento como esse. E para a população, a gente viu aqui já, que acho que a maioria de nós aqui, a gente paga boleto no dia a dia. E falando um pouco de histórico, né, a gente tem aqui, desde os anos 70, 80, um formato de boleto sendo já consumido no mercado. Na época que os bancos já tentavam já entender qual que é o comportamento da população. Naquele momento, os bancos eles estavam se expandindo, né, fisicamente inclusive. E aí a mudança ela é muito drástica, né? Hoje a gente fala de como que a gente consegue atingir digitalmente aqui a população. E a partir de 20, 30 anos depois, meados de 90, 95, foi de fato formalizado pelo Banco Central, e eu não sei se todos sabem disso, o modelo que a gente encontra hoje, que é o código de barras, que é como que todo mundo paga boleto hoje, né? E isso, quando a gente para pensar aqui num banco, como é o mercado financeiro, não é um absurdo aqui, não é um tempo, né, tão antes aqui, tão antigo, como a gente pensa, né? Em 2009, mais ou menos, a gente teve o DDA. Melhorou já um pouco já essa experiência dos clientes, e aí você vê como que muda um pouco nesse meio tempo, né? E aí já se falando desses desafios dos bancos tentarem atingir o cliente da melhor forma, porque acontece no dia a dia da população, de nós todos. Se você esquece de pagar uma conta, como a Regiane comentou aqui, acontece de você, porventura, ser inadimplente, você entrar no Serasa da vida. E quando a gente fala de utilities é um pouco pior, né? A gente tem as suas necessidades básicas cortadas. É luz, é água. E isso, para nós, mercado financeiro como um todo, é um dos grandes desafios. Como que a gente consegue linkar o mundo, né, financeiro, as empresas que precisam receber e a população que não pode deixar de pagar isso? Uma das premissas básicas é para a gente, como lá em 1970, 80, expandindo fisicamente os bancos, né? Hoje a gente tem o mercado digital, a gente consegue ter mais capilaridade. Para mim, isso aqui hoje é um dos principais desafios. Como é que a gente chega no cliente e faz com que ele se lembre que tem uma conta para pagar? Que a gente tenha uma reação, né, proativa, e não só o cliente lembrando que tem alguma coisa ali, que porventura ele precisa pagar em tal data ou que vence em tal outra data.
E a gente vê todo esse cenário, né, indo muito para esse caminho. Os bancos, e não só os bancos, né, o mercado financeiro como um todo, as instituições de pagamento, as fintechs aqui, olhando muito e sendo de forma centralizada ao cliente, melhorando toda essa jornada, né, de pagamento. Que, convenhamos, não é uma coisa ótima você pagar um boleto, porém ela é necessária, é algo que é necessário na nossa vida. Então, para nós banco, eu acho que para todo o mercado financeiro aqui, o principal desafio é como que a gente chega, como é que a gente atinge, como é que a gente faz com que o cliente ele seja lembrado e não ele lembrar que existe um boleto para ser pago. Matheus, se você me permite rapidamente, essa experiência o banco pode desenhar muito bem e ela pode ser melhor do que descobrir quando o técnico da luz está na sua portaria para cortar a luz, né? E aí você se lembra, putz, não paguei aquele boleto de energia. Os três aqui, então não tenho dúvida, confiam muito que co-participando a gente consegue estabelecer a melhor jornada conjunta para esse cliente final conseguir ser lembrado, conseguir pagar e ter outras opções de pagamento. E a adimplência, né? Que eu acho que é o mais importante. O número de adimplência ele é alto ainda nas utilities. Então é um foco aí reduzir isso aí. Engraçado vocês comentando isso, eu já passei por isso, né? De chegar ali, o técnico da Light, enfim. E isso, como assim, você não lembrou de pagar 3 contas? Cara, não lembrei de pagar 3 contas e acontece isso. E às vezes não é nem porque você não tem um saldo na conta ou qualquer coisa assim, é realmente porque você esqueceu, né? E assim, o mundo está cada vez mais dinâmico, a gente está cada vez mais focando em outras coisas, né, da vida, e pagar a conta tem que ser uma coisa quase que inerente. Você, né, até o DDA que o Matheus falou ali, você ainda precisa de uma ação, né? Ele não vem de uma forma simples, né? A pessoa que não é de tecnologia não tem dificuldade, eu conheço gente que tem dificuldade para entender o DDA. Então, assim, acho que é aí que vem para agregar, né? Regiane, eu vou pegar o seu gancho e vou passar a bola agora para o Vinícius. Em ordem prática, Vinícius, recebi o boleto em casa. Pensando nessa solução, como seria a minha jornada como consumidor? Eu acho que aqui é onde a gente tem a inovação para o consumidor brasileiro, que não é rocket science, a gente não está reinventando a roda, a gente simplesmente pegou todos os atores envolvidos nessa cadeia, bancos, utilities e o consumidor brasileiro, e botamos ele no centro. Então agora, ao invés de você receber esse papel em casa, você não precisa fazer nada. Você precisa só acessar o seu banco. E o banco já desenhou uma jornada para você, para te lembrar desse boleto. Ele já separou uma aba no app dele para você navegar e entender que aquele boleto foi emitido contra o seu CPF ou CNPJ, e já desenhou uma jornada para você liquidar aquele boleto, que não é muito diferente da jornada que você está acostumado de fazer a leitura do código de barras ou do QR Code Pix para as utilities que já inseriram o Pix no boleto. Pronto. Vejam, todas as fricções históricas que o Matheus recuperou, todas elas caíram. Você não precisa aguardar o leiturista emitir, você não precisa o correio entregar na sua portaria aquele boleto, você não precisa botar em cima da escrivaninha ou guardar numa pasta e essa pasta fica perambulando até a data de esquecimento de pagamento do boleto. Não, nada disso, gente. Caíram todas essas fricções, você só precisa estar dentro daquele banco. E aí o banco tem toda essa ação ativa para te lembrar, para fazer você pagar. E aí o mais legal é que dentro dessa inovação, de novo, não estamos reinventando roda, não estamos mandando foguete no espaço. Dentro desse repensamento, a gente, junto com os bancos e instituições financeiras, e a gente fez questão de... Estamos aqui com um no palco, vocês podem comprovar. Junto com eles, a gente conseguiu repensar novas maneiras capazes de pagar aquele boleto. Então, a questão da adimplência ainda ganha outras possibilidades. Normalmente, você paga boleto com saldo em conta. Se você não tem dinheiro, você não paga. Bom, mas imagina que você não tem dinheiro naquele mês e precisa pagar a conta de luz para não ficar sem luz. Mas, apesar de não ter saldo em conta, você tem saldo
no cartão de crédito, sem limite no cartão de crédito, já aprovado pelo mesmo banco. Então veja, você consegue, junto com esse banco, pagar o boleto agora no cartão de crédito. Pronto. Você ganhou mais 30 dias, você não vai ficar inadimplente. O banco, a depender do banco, pode ficar interessado a fazer outro tipo de empréstimo além do cartão de crédito, a parcelar aquele boleto em várias vezes, e isso começa a ficar mais atrativo para aquele consumidor final. A gente, muitas vezes, quase é inerente à primeira vista a gente falar como pessoa física, mas pensem também pessoa jurídica. Pensem vocês nos seus negócios, como PJ, possibilidade que vocês têm, como, por exemplo, uma hamburgueria. Putz, é vital para você energia, metro cúbico de água e gás, senão você fica sem produzir. Às vezes, são estratégias, são negócios que você tem um fluxo de caixa muito complicado, em que 30 dias ali pode ser vida ou morte para você. Putz, o banco vem como uma luva para solucionar um problema desse. E a gente consegue fazer isso em parceria. Então, isso é como a gente tem desenhado toda essa inovação. Legal. Regiane, você foi uma das responsáveis, uma das líderes para implementar essa tecnologia em uma utility, né? Junto com a Conta Comigo Digital. Conta um pouquinho para a gente como foi essa jornada e esse processo de aplicar essa inovação numa empresa comumente mais tradicional. Acho que a gente estava até conversando sobre isso um pouquinho antes, né? Acho que aqui a gente tem uma barreira muito cultural, tá? Principalmente no saneamento. Acho que a parte da energia ela já está mais avançada, né? Quando você fala de energia e gás, então, né? Mas o saneamento, eu posso dizer que é o filho mais novo aí desse grupo, né? E aí a gente, o próprio desenho já é difícil, tá? Com o pessoal. Por quê? Porque eles estão acostumados à emissão do boleto, né? Olhando aqui do lado corporativo, eles estão acostumados a emitir boleto, a entregar o boleto, já tem o processo de logística todo consolidado, né? Então aquilo já faz parte ali da cultura da empresa. E aí o Vinícius vem de forma disruptiva, né? O Vinícius Conta Comigo, né? Então, assim, tem uma formação ali, né? Inovar não é muito simples, vocês sabem disso, né? E aí a gente devagarzinho vai desenhando esse business case, né, mostrando o retorno para a companhia, que não é um retorno só financeiro diretamente, né, de eficiência operacional, inclusive, onde você tem ali uma otimização, inclusive, nos gastos, né. E aí até também outro ponto que eu estava conversando com ele, até a gente estava falando desses dias, tem até a questão de segurança, tá? Apesar da gente não destacar muito, tanto segurança da corporação mesmo, que está fazendo a emissão daquele boleto, mas como do consumidor final, né? Onde os dados, e daí até vocês pesquisando, eu fui até pesquisar essas fraudes de boletos, né? Isso aí é muito comum, e o quanto isso fica protegido, né? Então é mais um valor que essa solução, ela agrega, tá? Caramba, acho que a gente poderia falar horas aqui sobre a pauta esse segurança. Ponto, então nem fala. Você estava falando da sua experiência da conta, descobrir a conta não foi paga através dali na hora do corte. A questão de segurança, a gente, dentro dessa jornada, a gente escuta muitas histórias, né? E teve uma que acho que foi, sem dúvida nenhuma, emblemática. A gente começou a perceber que na questão de segurança, quantos de vocês aqui já pagou um boleto falso? Teve alguma experiência? A gente ficou impressionado não só com o volume de boletos falsos, mas como esse problema da segurança é tratado por todos esses stakeholders, né? Então, você tem um fraudador ali que é muito vantajoso e barato para ele fazer a fraude. Você, como cliente, recebe imbróglios dia a dia, você não percebe que está pagando boleto falso. Você se toca que pagou um boleto falso quando a utility, sobretudo, te afirma que aquele boleto não foi pago. E aí, para quem que você vai reclamar? Pronto. Aí começa a via crucis do pagador de boleto. Porque você vai na utility, a utility fala que o problema não é dela, o problema é do banco. Você vai no banco e o banco fala que o problema não é dele. O problema é do emissor. Só que o emissor também não foi a utility, foi o fraudador.
né? E aí o consumidor, a ponta acaba sendo a ponta mais fraca nessa história, fica completamente desassistido. Então esse problema da segurança foi algo que a gente também acabou mirando. A gente falou, opa, a gente como um único intermediário, a gente conecta as duas pontas, a ponta da utility, a gente está diretamente conectado nesse cobrador, nesse emissor do boleto. Não tem gráfica, não tem correio para fazer a entrega, não, somos nós. A gente consegue, portanto, fazer uma validação daquela cobrança daquela empresa. Na outra ponta, a gente está direto no banco. O banco é o banco que o consumidor acessa dentro do aplicativo, com KYC, com os processos de validação. Então a gente falou, cara, a gente consegue reduzir as altas taxas de fraude e extravios aqui. Esse foi um gol que acabou sendo uma externalidade super positiva. E nas práticas mais seguras do mercado, né? Que o banco está anos-luz também de qualquer outra plataforma, né? Então é bastante interessante. Matheus, agora, o que significa para Bankly ter essa tecnologia aplicada na solução de vocês e compartilhar um pouco com a gente também a sua visão sobre a percepção do seu cliente? Para o cliente final, né, no geral, tem uma evolução enorme no como que a gente tem a percepção, né, de segurança, de proatividade do player. Então eu como banco, eu como fornecedor de tecnologia bancária, como Bankly, eu consigo ver uma cadeia inteira por trás sendo beneficiada por isso, né? Não só o cliente final ali, que obviamente a gente vê aqui numa larga escala sendo menos enganado, até puxando o gancho aqui da segurança. A gente não tem o risco de colocar um código de barras onde a gente não reconhece aquilo. A gente já diretamente, dentro de toda essa estrutura do banco, como a Regiane comentou, a partir de vários controles de segurança que a gente dá para o nosso cliente, ter mais segurança para fazer esse pagamento, para ter o controle do que ele está pagando, até o controle da informação do que ele está chegando, né? É importante colocar aqui, isso um pouco diferente do DDA como é hoje, a gente tem uma solução que traz para você ali na jornada a informação completa da tua conta de água. Então isso é mais importante até mesmo do que você ver um valor único ali, né? E quando a gente fala de cadeia como um todo, eu tenho uma PJ na ponta, né? Como todos vocês aqui têm negócios, vocês porventura cobram alguém. Imagina se um fraudador porventura fraude o teu boleto. A ponta vai pagar um boleto que não foi aquele. Então é sempre uma cadeia aqui de impacto que você consegue mitigar. Isso parece simples a gente falando, mas é uma ciência aqui, né, que a gente digitaliza a experiência do cliente, que no final do dia a gente traz o quê? A gente traz principalidade para esse cliente. A gente traz uma versão do mercado financeiro que a gente não está muito acostumado. A gente está acostumado muito a falar que o banco só te cobra, né? O banco só quer te dar mais dívidas. Você pega um crédito, mas você vai pagar às vezes 10 vezes aquele valor. Na realidade não, na realidade tem muita gente hoje olhando para todos nós aqui para que a gente consiga ter uma experiência muito melhor no nosso dia a dia financeiro. Não tem como a gente desvincular uma coisa com a outra, né? Então quando eu olho meu cliente final aqui, a pessoa física, e até mesmo me colocando nesse lugar, eu vejo diversos pontos positivos aqui. O primeiro deles é o que a gente está sempre falando, né? De ter contato mais direto com essa cobrança, mas a gente ter uma segurança de que a gente tenha a melhor informação e não seja fraudado. Para mim é um dos principais pontos aqui positivos, que a gente no final do dia vai ter ali alguém olhando por nós que tem uma capacidade muito maior de ter uma segurança, até mesmo pensar por vocês, né? E aí, passando um pouco aqui, né, do PF, falando de segurança e jornada. A logística de toda essa cadeia também ela é muito impressionante. A gente está aqui muito acostumado ao Rio de Janeiro ou São Paulo, né? As coisas são um pouco mais fáceis. Mas imagina que a gente tem players financeiros que trabalham só para o Nordeste ou trabalham só para o Norte, Centro-Oeste. É um pouco mais difícil a gente conseguir entregar um boleto na casa dessas pessoas, que por vezes você tem que passar ali uma logística de quilômetros e quilômetros e de horas e dias. Uma solução dessa abre margem para a gente democratizar esse mercado cada vez mais,
que para mim aqui é o que o mercado financeiro tem feito desde 2010, 2011, que a gente tem falado muito sobre democracia financeira. E você abre muito mais margem, né, para ter uma contrapartida. Poxa, imagina você entregando um boleto para uma pessoa que mora, às vezes, no interior. Ô, Matheus, você está me lembrando uma outra história agora. Quando a gente começou, uma das investigações que a gente fez justamente para tentar entender esse problema de entrega do boleto foi não ir, talvez, muito longe para os interiores desses Brasis, mas foi rodar, por exemplo, uma pesquisa numa das favelas do Complexo da Maré, aqui no Rio de Janeiro. Então você tem em pleno centro urbano um consumidor que a Regiane falou tem dinheiro, ele tem uma restrição orçamentária, mas ele tem dinheiro para pagar aquela conta. E ele simplesmente não consegue receber o seu boleto justamente porque não tem CEP. Simples assim. Então você dá para aquele cliente final, no final do dia, uma dor de cabeça. Quando que para ele deveria ser um processo super não friccionoso de pagar esse boleto. Obviamente, as comunidades, as favelas são inteligentes, né? Então você acaba achando meios ali de diminuir o tamanho desse problema. Mas ainda assim fica uma fricção enorme para esse consumidor. Perfeito. E a contrapartida, por óbvio, né, é essas pessoas que hoje, por vezes, não conseguem ter um acesso, talvez, aqui a um score de crédito, né, interessante. De novo, reforçando que a cadeia ela é muito maior do que a gente consegue enxergar. Essa pessoa, por vezes, ela consegue até melhorar o score para pegar um crédito, para conseguir abrir um negócio, para conseguir pagar outras contas. Então, a gente tem uma cadeia completa aqui que ela é beneficiada justamente por conta de algo que foi pensado para melhorar a vida do cliente na ponta. E isso desde bancos, instituições, empresas, PJs e pessoas na ponta, né? É uma conveniência integrada, né, para o consumidor final. No final, acho que é isso, conveniência integrada. Conseguimos reunir aqui 3 setores interessantes, então, de fato. Gente, falamos sobre... fizemos uma breve contextualização sobre como nasceu o boleto. Falamos sobre essa nova solução, né, essa nova tecnologia. Agora acho que a gente pode abordar um pouco sobre impactos. E aí, Matheus, eu queria entender um pouco contigo na visão da Bankley, na visão dos bancos, né? Vamos generalizar, se eventualmente essa modalidade chega a competir com os outros meios de pagamento que vocês oferecem. Como vocês enxergam isso? É uma ótima pergunta, inclusive isso tem gerado debates no mercado no geral, né? Como que isso convive com o Pix, como que isso convive com o cartão, como que isso vive com até mesmo o próprio boleto /DDA aqui, né? Como que a gente convive com tudo isso? Na realidade, a gente trabalha com tudo isso em conjunto. A gente tem muitas pessoas, de novo, muitas pessoas trabalhando para que tudo isso seja integrado, para melhorar no final do dia a experiência do cliente final. Então, um termo aqui, né, que é o cross-selling. Eu consigo trabalhar o mesmo cliente consumindo diversos tipos de instrumento para que ele no final do dia consiga chegar ao que ele quer no final, que é pagar essa conta. Então, foi falado aqui, o cliente não precisa pagar hoje com o saldo disponível na conta dele, por exemplo. Ele pode usar aqui um cartão de crédito para pagar aquela conta, né? E digitalizando toda essa cadeia, é muito mais fácil você permitir que esse cliente ele tenha acesso a esse tipo de iniciativa que vem muito dos bancos, né? De como que a gente consegue linkar uma coisa com a outra. E o Pix, no final do dia, a gente já vê isso na prática. Como que a gente consegue juntar o melhor dos dois mundos? É o boleto híbrido, né? Acho que todo mundo já viu um boleto híbrido na vida. Como que você chega com um documento e tem um código de barras e um QR Code no mesmo lugar. É onde a gente começa a juntar uma coisa com a outra. E quem que vai escolher no final do dia o que usar? Isso que é muito interessante. Não é os bancos escolhendo por você, né? A gente dá todos os artifícios aqui para que vocês tenham uma melhor experiência. Mas no final do dia, a decisão ela fica na mão do cliente. E para mim essa é a maior evolução no mercado financeiro brasileiro, que está à frente de outros vários países. A gente começa a parar de tomar a decisão pelo cliente e a gente deixa o cliente com a personalização a ponto de que ele pode tomar a decisão por ele próprio, né? Inclusive, aqui abrindo um pouco de Open Finance, por exemplo, que também, né, junta um pouco todas as informações, ele porventura pode usar um saldo de outro banco. Então, assim,
No final do dia, o que a gente vai ver daqui para frente é quem que me dá a melhor autonomia e a melhor jornada para que eu possa fazer tudo isso. E passa muito em direção a isso que a gente está conversando, né? Eu te dou a informação, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Tá? Esse gancho aí do Open Finance também é interessante, né? Que é mais uma dimensão dessa integração que você citou. Perfeito, acho. é isso. E aí, até pensando, então quando você esquecer de pagar o boleto, de repente você tem saldo em outra conta, né? E é avisado, aí vem toda a inteligência por trás disso. Né? É uma das grandes oportunidades para os bancos agora, né? São eles a desenhar essa em conjunto, obviamente, estamos aqui disponível, dispostos. Chama a gente que a gente desenha. Exatamente. Não pode deixar passar, Vinícius. Regiane, conta pra gente como foi essa jornada de implantar essa solução nessa empresa de utility, né? Os eventuais atritos que teve, uma gestão de mudança necessária. Como é que foi essa jornada? Então, a gente, de novo, né? Acho que é uma questão ali muito cultural. É um processo que não é rápido, é lento, né? É um processo que a gente tem que percorrer várias etapas dentro da própria companhia, né, Vinícius? Sabemos bem. E é um processo de inovação, gente. Processo de inovação, a gente tem que ter muita paciência, né? A pessoa vai perguntar, vai entender, calcular ali o retorno, né? Mas no final, assim, a parte mais interessante, eu acho que o ganho maior depois de um projeto desse implementado é quando você percebe que o cliente entendeu. No final é isso, né? Ele entendeu o propósito, ele entendeu o valor e está junto com você nessa jornada, né? Tanto para os riscos quanto para os benefícios, né? Para o retorno. Então, os desafios maiores que eu posso destacar são esses mesmo, tá? Acho que cultural e os processos. Legal. Vini, olhando para os próximos 10 anos, o que você visualiza pensando numa esteira de produtos, novas tecnologias que pode ser entregue para o consumidor? Legal. Eu queria começar essa resposta. A gente falou várias vezes aqui no DDA. Quantos de vocês conhecem o DDA? Sabem o que é o DDA? Boa. Não é o débito automático, tá, gente? Muita gente costuma confundir. Basicamente, enfim, a gente falou exaustivamente, mas para vocês que conhecem o DDA, a gente é basicamente o DDA das utilities, né? A gente acaba pegando todos aqueles boletos que não estão no DDA e faz um complemento. Então, acho que no dia zero, o que a gente imagina é, obviamente, acabar com as fricções que a gente tanto debateu aqui anteriormente. Desse dia zero para frente, aparece um conjunto de oportunidades, novas maneiras de se pagar, uma jornada muito mais assertiva e você acaba transformando o consumidor numa nova cultura de pagamento. Então a gente quer deixar de fato no passado essa ideia de problemas que existem para eu pagar um boleto. Bom, só que e aí, daqui para frente, se isso já é uma inovação, o que a gente imagina daqui a 10 anos? Dentro dessas dinâmicas de novas formas de pagar, aí a gente tem aprendido mais com os bancos e dentro desse movimento de Open Finance, né? Por exemplo, a gente já vê alguns parceiros em que a gente já está testando efetuar um pagamento por voz, por exemplo. Então imagina que você está ali no WhatsApp, você está imbuído dessa dinâmica do dia a dia, você lembrou ou o banco te lembrou, mas na hora estava sem internet, enfim, as fricções do dia a dia que a gente sabe que existe. Você abre ali o WhatsApp ou abre talvez uma voz, um comando de voz também no aplicativo do banco e você fala por voz, olha, paga meu boleto de luz desse mês de agosto. Pronto. Seja pelas N maneiras que você tem atualmente disponíveis no setor bancário, iniciador de transação de pagamento, seja uma funcionalidade desenvolvida pelo próprio banco, seja uma funcionalidade desenvolvida do banco com o WhatsApp, enfim, é isso que a gente vê já nessas próximas ondas, esse tipo de finalidade se popularizar. Eu acho que essa é a grande
é o que a gente tem de expectativa para esses próximos movimentos desses próximos anos. Você tem a capacidade, ela hoje está presente, ela é possível dado essa parceria de todos esses atores da cadeia, mas, obviamente, para se tornar uma cultura de pagamento, não é algo que vai do dia para a noite. Então, você tem esses movimentos crescendo, se popularizando, até o consumidor, sobretudo as gerações abaixo da nossa, assim, ficando mais confortáveis e mais automáticos nesse nível de pagamento, nessa forma de pagamento. Seja voz, vale por imagem também, gente, o mesmo princípio. A gente tem falado a Febrabantec esse ano, né, Matheus? Foi super interessante, falando sobre inteligência artificial, a feira que reúne todos os bancos, que aconteceu em junho. A gente falou muito disso, como é que a IA vai entrar dentro desse ambiente dos bancos. Todo mundo falando disso em vários setores diferentes, mas pensando aqui nessa parte transacional de pagamento de boleto, imagina, gente, que vocês tiraram uma foto do boleto e não falou mais nada. Pum! Jogou lá para o app do banco, jogou para o WhatsApp em parceria com o banco, teve a capacidade de ler e a capacidade dele te mostrar ali numa jornada conversacional a liquidação daquele boleto. Tá? Então, essa aqui, para manter no nosso universo, são questões que a gente vê nesses 5, 10 anos. E depois disso, a gente sabe que tem um conjunto de possibilidades, né? Já falamos de cripto, já falamos de blockchain. A gente acredita que num futuro isso também vai ser possível. Acho que falta um pouquinho, né, Regiane? Mas a gente já conversou com algumas utilities, algumas distribuidoras de gás, de água, de energia, telefonia, sobretudo. Imagina ela te dando a possibilidade de pagar aquele boleto por Bitcoin ou pelo Drex. Bom, é mais uma opção que você, consumidor, vai decidir. Você vai pegar o seu portfólio de investimentos, vai pegar o seu saldo em conta, você vai fazer o cálculo. Ou ela vai te ajudar a fazer esse cálculo. Putz, hoje é mais interessante eu pagar talvez por saldo em conta. Ah, não, eu acho que vai ter uma alta do Bitcoin, do Drex, de repente é mais interessante eu pagar esse mês com uma criptomoeda. Então, isso é o que a gente enxerga para esses 5 próximos 10 anos. Se eu puder reagir aqui, um movimento também interessante que está vindo são os bancos invisíveis, né? A gente vê aí que diversos players que não são financeiros, eles estão oferecendo uma jornada ou até mesmo produtos financeiros na tua própria jornada. Então, vou dar um exemplo da Amazon, por exemplo. Por vezes você consegue pegar um crédito, né, dentro da jornada da Amazon para que você consiga pagar aquele carrinho. E a gente vai ver cada vez mais isso. O mundo financeiro sendo agregado em outras várias jornadas, seja ela dentro de uma utility que, por essência, não é um banco e nem é uma IP, seja ela dentro de uma experiência de e-commerce, seja ela dentro de qualquer experiência. E isso é muito interessante, a gente consegue juntar uma coisa com a outra. E daí imagina você comprando o seu produto na Amazon, por exemplo, e conseguindo colocar no seu carrinho um boleto ali, uma fatura de conta. Aí no final do dia você consegue pagar tudo isso numa compra só, num checkout só, né? E aqui, até falando um pouco como Bankly, a gente possibilita muito isso. A gente consegue trazer as tomadas aqui para que qualquer player consiga ligar, né, produtos financeiros na sua jornada. E isso aqui, junto com o time aqui, com certeza a gente vai trazer de novo, reforçando muito isso, uma jornada muito melhor para esse cliente que por vezes nem sabe que tem um banco que é muito seguro por trás, que tem todo o regulatório do Banco Central por trás, mas você ainda fazendo transações financeiras, comprando um pãozinho, por exemplo, quem sabe, né? Maravilha. A gente já está caminhando para o final, já ouvimos aqui o Vinícius e o Matheus falando até um pouco do que eles visualizam para os próximos anos. Aí eu queria te ouvir, Regiane, sob o ponto de vista de da utility, né? Do ponto de vista da utilities, também assim, escalar essas jornadas invisíveis, tá? Eu acho que a gente caminha para isso, ter tudo isso integrado, né? Como o Matheus e o Vinícius estão trazendo aqui. Até um papo reflexivo que eu estava tendo com o Matheus um pouco antes de entrar, né? Então, eu falei, poxa, como é que a gente chega nos desbancarizados, nas pessoas não digitais, né? Sempre a pergunta, e isso também é cultural dentro das utilities, é uma pergunta muito feita, né? Você imagina.
Mas até a gente falou, poxa, por que não usar os totens, né? Os totens de autoatendimento e esses totens, já na ideia, né, de serem one-stop shop de utilities, e ali não só um boleto, mas vários boletos de luz, de gás, telefone, e além disso, produtos de crédito, né? E aí eu falei, pô, interessante, vamos evoluir essa ideia aí também, né? Então, acho que é escalar, tá? No final é isso, a gente escalar essas jornadas invisíveis. Isso vai ser natural. Bom, a gente está... E só um ponto que eu tenho que falar. E a IA fazendo parte disso, né, Vinícius? Você falou de IA, né? Essa parte de cognitivo. Quando o Vinícius... Desculpa, eu tenho que falar isso. Essencial. Então, quando o Vinícius falou, essa parte cognitiva, né, conversacional ali no WhatsApp, vai ser natural, tá? E cada vez mais, né? Então, esse cognitivo, ele só vem evoluindo, os modelos estão escalando cada vez mais, e é isso. E aliado a essa jornada, tá? Gente, temos mais 3 minutos. Não sei se vocês querem algum tempinho adicional para colocar algum ponto. Não? Então, se eu pudesse reforçar, gente, acho que aproveitando esse gancho da Rejane, uma mensagem final talvez para a gente deixar é a redução de fricção, tá? Eu acho que em última instância para o consumidor brasileiro, tudo que a gente está fazendo aqui em conjunto, seja hoje, seja pensando a IA com a IBM, seja pensando daqui a 5, 10 anos para frente, seja pensando o que o Matheus tocou muito, dos bancos invisíveis, é reduzir para o cliente final, para o consumidor brasileiro, todas as fricções clássicas que ele sempre encontrou para pagar uma conta. Eu acho que esse seria uma das principais mensagens. Isso a gente consegue fazer em conjunto, isso a gente tem feito hoje, isso são as perspectivas daqui para frente, é isso que a gente quer entregar em última instância. Então, tira aquela dor clássica, cadê o boleto? Eu espero ser uma frase que a gente nunca mais vai ouvir. Está lá no lugar que você conhece, sempre à disposição, e lá você vai conseguir pagar. Perfeito. Obrigado, Vinícius, Rejane, Matheus. Foi um prazer. Obrigado, Edson. Esse painel. Agora, Matheus tem uma missão de chegar no aeroporto em quanto? 25 minutos? Vai dar certo? Mais ou menos. Vai dar. Gente, obrigado a vocês também por terem participado. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Obrigada.